metafísico, ontológico, dar um sentido, fazer uma filosofia da biologia, né? Encarar a vida do ponto de vista, uma análise filosófica da vida, numa vertente, com uma visada fenomenológica, né? Lembra que Jonas é aluno de Heidegger e esse traço da fenomenologia ele permanece, tal como a Hannah Arendt, né, ao longo da vida inteira. Assim, eles são fenomenólogos, né? Eles encaram, tem uma abordagem fenomenológica da filosofia. Tá? Então, estuda a vida como um fenômeno, como aquilo que aparece, né, no mundo, aquilo que está dado, que a gente encontra. São os fenômenos que a gente se depara. Bom, aí a partir dessa profunda reflexão sobre o fenômeno da vida, que se dá nessa primeira grande obra do Jonas, ele desenvolveu então uma teoria ética, né, que começa essa reflexão sobre, ele começa essa reflexão abordando a diferença do comportamento humano, da ação humana antes e depois da técnica moderna, que nós estávamos falando lá no primeiro tempo da nossa aula lá no IFIX. Hoje é dia de eu dar aula na graduação do meu estágio doutoral, a gente foi no primeiro tempo lá e eu trouxe isso para cá. Então, ele faz um estudo profundo e muito interessante sobre essa diferença da ação humana antes e depois da técnica e mostra os perigos dessa ação humana baseada na hegemonia, regida pela hegemonia técnico-científica e consumista ou capitalista, se assim a gente quer dizer. Okay? A ética do futuro do Jonas, então, como toda ética, ela tem um embasamento metafísico, e esse embasamento metafísico ele mesmo desenvolveu, elaborando seus dois princípios, o princípio vida e o princípio responsabilidade. Esses são dois princípios ontológicos ou metafísicos que fundamentam a filosofia prática que ele vai desenvolver na sua ética, que ele chama de ética do futuro. Esse termo ética do futuro é um termo que as pessoas costumam implicar. Porque então a gente tem que entender esse termo em primeiro lugar. A ética do futuro não é uma ética para as pessoas do futuro, mas é uma ética que tem por objeto, né, a preservação da vida humana no futuro. Por isso a ética do futuro. Ela também é conhecida como ética da responsabilidade. Mas para evitar as ambiguidades com a ética da responsabilidade do Weber, né, o alemão, o sociólogo alemão, tem uma teoria ética também que ele chama de ética da responsabilidade. Então, para diferenciar, eu prefiro chamar sempre a ética do Jonas, como ele mesmo chama, de ética do futuro. Tá? Mas não é uma ética para as pessoas do futuro, é uma ética para nós hoje, para que nós possamos preservar, para que nós mantenhamos a possibilidade da existência da vida humana no futuro. Tá? Então, essa é a ideia. Então, essa ética, ela está baseada nesses dois princípios, o vida e o responsabilidade. O princípio vida, essencialmente, mostra a característica mais importante da vida, que é a sua vulnerabilidade. Tá? Todo ser vivo, necessariamente, ele surge e ele se corrompe. Tá? A morte não é o oposto da vida, porque a morte é o oposto do nascimento. A vida, ela abarca nascimento e morte. Então, morte é o fenômeno da vida. Já começa aí o paradoxo da vida. Né? A vida só é vida porque é mortal. Se o ser vivo não morresse, ele não seria ser vivo. Certo? Então, é esse ponto, a aproximar o ser vivo dessa vulnerabilidade, compreender a fragilidade do ser humano. E o princípio de responsabilidade decorre dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade. Que a responsabilidade é um sentimento, né, que nos desperta ou nos motiva para uma ação favorável a um outro ser. Uma ação favorável no sentido da existência, da manutenção, da felicidade do outro ser. Ou seja, a responsabilidade é o sentimento que nos motiva a agir em prol de outro. Tá? E às vezes de um outro que ainda nem existe concretamente, como os homens do futuro, como nossos netos, bisnetos, ou mesmo que não sejam nossos netos, se eu não tiver filhos, a humanidade vai continuar. Então essa ação do homem hoje pensa na preservação da existência desses homens que ainda não existem. O que também é um ponto que Jonas é muito criticado, porque ele está defendendo o direito de seres que ainda não existem. E que na qualidade não existentes não tem como reivindicar o seu direito. Então, vocês estão entendendo a complexidade dessa ética do futuro? Não? Mas ele defende, e aí o foco dessa conferência de hoje, né, dessa palestra, é justamente esse valor. Ele defende que esse sentimento de responsabilidade
já é possível ser observado na própria natureza, nos animais superiores, né, os mamíferos principalmente, você vê que os genitores cuidam da prole até que a prole possa ter autonomia para se alimentar, para se defender, etc. Né? Na espécie humana, a gente tem que essa necessidade de cuidado dos genitores da prole em torno de 25, 30 anos, né? Cada vez é uma necessidade, uma tal a nossa vulnerabilidade. Né? Muito poucos seres humanos com 15, 20 anos de vida conseguem sobreviver nessa sociedade contemporânea tão complexa e tão agressiva e tão hostil, né? Onde a gente surgiu, né? Nesse nosso momento epocal. Né? Então, o foco dessa palestra vai ser mostrar os valores, ou seja, essa palestra é uma reflexão axiológica. Eu estou levando aqui em consideração os valores que Jonas apresenta e defende na construção dessa sua ética, ou ética do futuro, tá? Então, para não me perder muito, porque falando a gente se perde, eu vou ficar mais concentradinho aqui. Esse assunto foi um assunto que pela primeira vez eu abordei aqui em 2013 e essa palestra que eu dei aqui em 2013 está publicada nessa revista, que é uma publicação em conjunto do nosso programa de pós-graduação lá da UFRJ e da Escola de Magistratura. Né? Aí é o último artigo, que aqui era algumas reflexões axiológicas sobre a ética do futuro do Jonas. E aí, recentemente, ocorreu um simpósio de ética e responsabilidade no oeste do Paraná, na Universidade Estadual do Paraná, e lá eu participei e eu fiz um extrato, eu fiz ainda desse artigo, ele é mais amplo, aqui eu fiz um recorte focando mais na questão da responsabilidade, né, desses valores. Então vai ser o que eu vou falar aqui para vocês, está contido e tem várias outras coisas a mais nesse artigo que está disponível na internet também, tá? Bom, então a responsabilidade como valor na ética do futuro de Hans Jonas. Só uma coisa antes de entrar aqui. Depois, o Jonas lançou esse livro, O Princípio da Responsabilidade, em 79. Depois desse lançamento, desse livro, ele escreveu muitos artigos e saiu um livro chamado Técnica, Medicina e Ética, que é uma reunião de artigos sobre especificamente a questão ética no mundo contemporâneo tecnológico, no universo médico, na medicina, na prática médica contemporânea. As questões éticas e bioéticas que surgem com essa prática contemporânea tão tecnicista, né, tão apoiada na ciência, na tecnologia e no próprio capitalismo. Porque tem medicinas que não são assim, né, mas a medicina contemporânea tem essa dinâmica. Então, nesse livro ele faz uma análise a partir da ética do futuro dessa situação. Tá? Não é à toa que eu gosto dele, né? Foi essa reflexão sobre a medicina contemporânea que, de certa forma, me trouxe para a filosofia. Tá? Então, essa palestra pretende aprofundar a reflexão de Hans Jonas, que torna a responsabilidade um valor radical de sua ética do futuro. Jonas dedicou cerca da metade de sua existência à reflexão filosófica sobre o fenômeno da vida e seus desdobramentos éticos. Sua proposta, a ética do futuro, sustenta como valores fundamentais a existência do ser, né? A teleologia, a finalidade, e a responsabilidade, e sintetiza elementos da ética das virtudes aristotélica, né? E da ética do dever kantiano. O novo imperativo ético para a era tecnológica deve, segundo Jonas, voltar-se para um novo tipo de sujeito que age, a fim de limitar o grande poder de sua ação. O que resume o seu desejo, o desejo dessa ética de Jonas, o seu foco, né, o seu alvo, na preocupação acerca do desmedido agir do homem contemporâneo. Então, a sua máxima diz: haja de modo que os efeitos da sua ação sejam compatíveis com a permanência da vida humana na Terra. A civilização tecnológica parece estar embriagada pelo imenso poder que os avanços técnico-científicos conferiram às ações humanas. O ideal baconiano, saber é poder, pode ser considerado como o marco inicial desse novo modo de ser do homem que veio se afirmando ao longo de 5 séculos. Bacon é final de 1500 e tanto,
e pega o iniciozinho do século XVII, né, de 1600 de quebradinho. Então esse pensamento do saber é poder começou aí século XVIII, XIX, XX, XXI, né, todo sendo regido por esse pensamento. Isso é interessante de observar esse marco na história da filosofia. Tá? Antes, quando eu estava falando lá no FIX, a técnica pré-moderna, o homem se comportava de uma maneira a proteger e ajudar a natureza a dar o melhor de si. Como, por exemplo, o dono de uma vinha, que corrige o solo, que poda a sua videira, que rega, que vê as necessidades, protege contra a geada, a neve, etc., para poder colher as melhores uvas e fazer o melhor vinho. Então, essa era a perspectiva do homem com a técnica pré-moderna. A gente marca isso aí em Revolução Industrial, né? Antes e depois. Na técnica moderna, o que acontece é que o homem encara a natureza como uma fonte de recursos e homogeneiza todas as suas particularidades e vê tudo, né, como fonte de energia para o que o homem deseja para satisfazer as suas necessidades quaisquer e muitas vezes descabidas. Então a ação do homem sobre a técnica moderna, né, sobre a hegemonia técnico-científica, é uma ação agressiva, dominadora, que homogeneiza todos os entes naturais e os torna todos fontes de disponibilidade. Então, um exemplo claro, né, que o Heidegger, inclusive, usa isso no texto dele sobre a questão da técnica. Né? Na época pré-moderna, antes da técnica moderna, o homem olhava o rio bonito, né, caudaloso, e observava os seus peixes, a natureza que